Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. Disseste também: conheço-te por teu nome, e achaste graça aos meus olhos. Versículo 13. Se eu, pois, tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: eu mesmo irei contigo, e eu te darei descanso. Versículo 15. Então Moisés lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Feche os olhos mais uma vez. Pai, fale conosco nessa noite. Como instrumento nas tuas mãos, eu peço que o Senhor fale com a tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor tem toda a liberdade. Assim como o Senhor já teve nessa noite, fale conosco. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém? Amém. Todo mundo está aí? Amém. Hoje nós vamos falar de um assunto que é a respeito da presença de Deus. Diga: a presença de Deus. É tudo que eu preciso. Você pode repetir após mim: a presença de Deus, é tudo que eu preciso. Há uma grande diferença de presença e visitação de Deus. Eu não estou falando de algo que você sente um culto, você sente uma canção, você sente um momento lá na tua casa. Eu estou falando de presença. Aquilo que nós sentimos de vez em quando, isso se chama visitação de Deus. Muitas das vezes nós vemos para um culto como esse e nós conseguimos sentir algo de Deus somente em um momento do culto. Isso não é presença, isso é visitação. O que Moisés queria de Deus é a presença de Deus. Olha a pessoa que está do lado, vê para ela aí: você tem a presença de Deus? Você tem a presença de Deus? Meu Rodrigo, eu nem sei o que é isso, explica melhor para mim. Há um caminho de encontrar e alcançar a presença de Deus. Atitudes para atrair a presença. E logo em seguida que a presença desce, a presença está conosco, as consequências da presença. E aí você vai sintonizar se você já tem, se você está buscando, se você já buscou, se ela está se manifestando sobre a tua vida. Se estiver muito rápido, você fala. Eu encontro na Bíblia Sagrada pelo menos 4 causas para ter a presença de Deus. 4 causas para encontrar e ter a presença de Deus. A primeira está no versículo 17, que Deus diz assim: porque tenho me agradado de você. É uma parte do versículo 17. Porquanto achaste graça aos meus olhos. A primeira causa para ter a presença de Deus, ou a primeira atitude para ter a presença de Deus, é com que Deus ache em nós graças diante dos olhos dele. No século no qual nós estamos vivendo, nós queremos achar graças em tudo, menos diante de Deus. Nós queremos fazer graça e encontrar com que as pessoas achem graça em nossas vidas, no trabalho, na escola, na universidade, no namoro, no casamento, mas diante de Deus nós muitas das vezes não importamos com isso. E o que eu preciso para atrair essa graça diante dos olhos de Deus? Primeiro, Moisés, ele tinha uma fé que agradava a Deus.
Tem alguém que tem fé aqui para agradar a Deus? Glória a Deus. Rodrigo, onde está escrito lá em Hebreus, diz que Moisés teve fé o suficiente para deixar de ser o filho da princesa, a mulher, a filha de Faraó, para se tornar como um daqueles que estavam prisionados no Egito. Moisés, ele tinha fé o bastante de deixar o trono para se tornarem um escravo do Egito. Foi aí que Deus encontrou graça aos seus olhos da atitude daquele homem. A segunda graça que Moisés faz, no qual chega aos olhos de Deus, é o amor de Moisés pelo povo. Digo, o amor de Moisés pelo povo. Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou destruir todo esse povo e farei de ti uma grande e poderosa nação. O que Deus diz para Moisés, mexeu com Moisés, e Moisés olha para Deus e dá uma resposta, dizendo: Senhor, se tu queres destruir este povo, risca o meu nome do teu santo livro, porque esse povo é do Senhor. O que as nações vizinhas vão falar, vão pensar do Deus de Israel. O que Moisés estava dizendo: Senhor, ainda que esse povo seja rebelde, eu tenho amor por esse povo. Do mesmo modo que Cristo morreu por eles, eu quero ter amor por eles. Do mesmo modo que Cristo se entregou por eles, eu quero ter essa entrega. Achou graça? Terceiro, discernimento espiritual. Diga, discernimento espiritual. Deus, uns capítulos antes, ele fala para Moisés: Moisés, irá contigo o meu anjo. Mas quando chega o capítulo 33, Moisés olha para Deus e diga: Senhor, se tu não fores conosco, peça para que a gente não suba daqui. O que ele estava dizendo? Discernimento espiritual. Ele sabia que no mundo espiritual tem coisas que é mais valiosa do que outras coisas. Ele estava entendendo que a presença de Deus era muito maior e muito melhor do que a presença de qualquer anjo. A questão é que muitas das vezes nós não temos esse discernimento. Então, se o irmão Rodrigo vai pregar, eu não vou na igreja. Mas se vem o pastor Marco Feliciano, um pastor de renome, eu estou lá na primeira cadeirinha. Uma coisa que nós não conseguimos discernir é que a presença de Deus é aquilo que mais tem valor em nossas vidas. Seja eu pequeno, seja eu jovem, seja o que for, uma coisa é, ter a presença de Deus é fundamental para a vida do cristão. Glória a Deus. Moisés falou: Senhor, um anjo não se compara ao peso da tua glória, ao peso da tua presença. Se o Senhor quiser mandar um anjo, pode até mandar, mas se o Senhor não vier conosco, a gente não vai sair daqui. Deus olha para ele e fala: ei, camarada ousado, hein? Achei graça nele. E no versículo 18 do capítulo 33, Moisés disse ao Senhor: peço-te que me mostres a tua glória. Peço-te que me mostre a tua glória. Repita após mim: glória. Glória. Diga: Senhor, eu quero ver a tua glória. Senhor, eu quero ver a tua glória. Quando Moisés fala isso, Deus encontra em Moisés sede de Deus. Um homem que não se contentava simplesmente de estar na presença, mas ele queria mais. Ele falou: Senhor, não basta falar contigo, o que eu quero é ver a tua glória. O que eu quero é contemplar a tua glória. O que eu quero é tocar na tua glória. O que eu quero é a manifestação da tua glória. Tem alguém que tem mais sede de Deus aqui nessa noite? Será que Deus pode olhar para a igreja aqui nessa noite e ver assim: olha, eu encontrei no irmão Marinho, eu encontrei no irmão Tiago, eu encontrei no irmão João, sede de Deus, sede da glória, sede da manifestação do eterno. A primeira atitude para ter a presença de Deus: fazer com que nós temos graça diante dos olhos de Deus. Moisés, ele representa simplesmente 4 atitudes no qual ele faz com que ele tenha graça diante de Deus. A segunda atitude que eu encontro está no versículo 17 também, que Deus declara a ele dizendo assim: te conheço pelo nome. Te
conheço pelo nome. Achar graça diante dos olhos de Deus muitas das vezes não quer representar que você tem intimidade com Ele. Como assim? Eu quero ter a presença de Deus, mas eu não quero ter intimidade com Deus. É a mesma coisa eu falar assim, olha, eu quero ter o presente de Deus, mas eu não quero aquele que dá o presente. Eu quero aquilo que Deus tem para me oferecer, mas eu não quero aquele Deus. O que Moisés tinha era relacionamento com Deus. Muitas das vezes, principalmente aqui na Suíça, nós nos ocupamos com tantas coisas, queremos a presença de Deus, mas nós não temos tempo para se relacionar com Ele. Nós não tiramos um tempo de joelhinho no chão dizendo, Senhor, eu quero me relacionar contigo. Eu quero que aí no céu toda potestade, todo principado me conheça pelo nome. Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Não adianta eu vir nos cultos simplesmente de domingo, de quarta, de sexta, e falar assim, Senhor, eu quero ter a Tua presença. Se eu não tenho relacionamento na minha casa, se eu não tenho relacionamento no meu trabalho, se eu não tenho relacionamento na minha escola, se eu não tenho relacionamento dentro do meu veículo, dirigindo, dizendo, Senhor, sente aqui do lado, ainda que tenha algum acidente preparado contra a minha vida, eu sei que o Senhor está me guardando, eu sei que o sangue de Cristo é sobre a minha vida, eu sei que o Senhor tem coisa poderosa para fazer. Eu sei que eu estou um pouco acelerado, me perdoa. Mas vai traduzindo aí. Relacionamento. Algo que nós não temos hoje em dia. Muitas das vezes nós pensamos que o Deus que nós servimos mudou. Ele não mudou, querido. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus que arrebata pessoas em espírito, é o mesmo Deus que faz paralítico andar, é o mesmo Deus que ressuscita mortos, é o mesmo Deus que faz cego enxergar. A questão é que nós mudamos, porque nós temos nos afastado dele, e a presença dele tem se afastado de nós. Rodrigo, a Bíblia diz que até a consumação do século ele estará conosco. Ele estará, mas a presença manifesta de Deus não. É diferente. Deus está em todos os lugares, no inferno, na discoteca, no campo de futebol, mas a presença dele no campo de futebol para dentro da igreja é totalmente diferente. Aqui ele se manifesta com poder e glória. Lá simplesmente ele contempla as pessoas. É aqui neste lugar que o louvor sobe e a glória desce. O Espírito Santo de Deus, ele paira no ambiente. É a vida sendo tocada, curada, libertada, transformada pelo poder dele que se manifesta aqui, querido. Eu quero ter a presença de Deus. Tem alguém que quer ter essa presença de Deus? Terceiro ponto que eu encontro aqui. Está no capítulo 34, versículo 11. Que diz assim: obedeça às ordens que hoje lhe dou. Obedeça às ordens que hoje eu lhe dou. Quer ter a presença de Deus? Obedeça. Quer ter a presença de Deus? Caminhe em obediência. Muitas das vezes nós queremos ter a presença de Deus, mas não queremos obedecer a sua palavra. Quando Deus fala com Moisés, diz assim, olha, se você quer ter a minha presença, obedeça o que eu te ordeno hoje. Nós caminhamos num mundo no qual nós queremos obedecer às nossas vontades, os nossos desejos, seguir os nossos sonhos, mas a palavra de Deus nós não queremos obedecer. Rodrigo, nós não queremos muitas vezes porque lá no Novo Testamento diz que nós teremos perseguição, nós teremos tribulações, mas uma certeza temos, a presença de Deus manifesta sobre as nossas vidas, nos livra de todas elas. A presença manifesta de Deus sobre as nossas vidas nos traz a força, nos traz a segurança, nos traz a paz, nos traz a direção correta. Mas muitas das vezes nós não queremos obedecer. Nós não queremos obedecer. Quarto ponto. Diga comigo, ordem
e organização. O que tem a ver isso com a presença de Deus? Tem tudo. Deus, ele é um Deus organizado. No céu não tem bagunça. Quando ele vai fazer alguma coisa, ele faz de uma forma organizada. E muitas das vezes nós levamos uma vida totalmente bagunçada. Como assim? Queremos ter a presença de Deus, compramos, não pagamos, pegamos emprestados, não devolvemos. Queremos ter a presença de Deus, mas a nossa vida está numa bagunça. Rodrigo me prova que Deus é ordem e decência. Se você, no capítulo 33, que Deus diz para Moisés: a partir de hoje eu irei convosco, até o final de Êxodo, capítulo 40, os 27 capítulos de Levíticos e os 10 primeiros capítulos de Números, são capítulos no qual Deus fala: pessoal, coloque em ordem a vossa casa. Se vocês pegarem o capítulo 10 de Números, a partir da metade dele, você vai ver um título dizendo assim: e o povo se levanta para sair do Sinai. Ou seja, Deus, quando diz: a minha presença vai contigo, Moisés, 45 capítulos da Bíblia seguido, fala para o povo: vocês têm que ter ordem, vocês têm que ter decência. Se não tiver ordem, não tiver decência, não tem a minha presença. Tem gente que foi ver na Bíblia, vai lá ver. Tá lá, 45 capítulos, Deus dizendo para o povo: conserta, coloque em ordem, decência. A partir de Números 10, Deus fala: agora, pessoal, levanta e nós vamos caminhar. Aonde há organização, decência, tem presença. Aonde tem presença de Deus, tem mistério de Deus. Glória a Deus. Quer ter a presença de Deus? Coloque a casa em ordem. Senão você só vai ter visitação de Deus. Talvez um dos louvores estiver tocando na casa, você sente a presença, mas é só uma visitação. Ele quer morar, fazer presença. Depois de todas as atitudes para atrair a presença, o que a presença provoca em nossas vidas? Está preparado? Vamos lá? Respira. Aleluia. Primeiro, a presença de Deus, ela provoca experiências visíveis e nos faz sentir a presença. Não, você não entendeu. A presença de Deus provoca experiências visíveis e nos faz sentir a presença de Deus. Aleluia. Quando o povo se levanta do Monte Sinai para caminhar, Deus, através da sua presença, coloca diante do povo uma coluna de fogo à noite, uma coluna nuvem de fumaça durante o dia, e durante o dia eles sentiam o refrigério da nuvem, que é a presença. À noite eles sentiam o calor, o aquecimento da presença. Aonde eles caminhavam no deserto, tinha a presença de Deus visível e no qual eles sentiam. Quando nós temos a presença de Deus, nós caminhamos e nós vemos, nós sentimos, nós tocamos, nós caminhamos nela, nós somos impactados por ela. Só a presença de Deus faz isso. A presença de Deus nos provoca alegria. Sentimos ela, alegria. A presença de Deus nos provoca paz, nos provoca paixão pela obra. A presença de Deus nos provoca aquilo que nós mais queremos de Deus. A presença de Deus. Segundo ponto, a presença de Deus provoca movimento. Diga comigo: provoca movimento. Não, fala mais alto: provoca movimento. Provoca movimento. Deus,
deixou para Moisés, dizendo: quando a nuvem se levantar e partir, o povo também parte. Mas se a nuvem abaixar, o povo monta acampamento. Se a nuvem levantar, levanta acampamento e caminha com a presença. Mas se a presença de Deus baixar, monta acampamento novamente. O que eu quero dizer para você: quando tem presença de Deus, tem movimento nas nossas vidas. Quando tem presença de Deus, tem movimento no reino de Deus. O que você quer dizer com isso, irmão Rodrigo? Se eu tenho a presença de Deus, eu não consigo ficar parado. Quem é obreiro já entendeu o que Deus está mandando para você. Se tem presença de Deus na sua vida, você não tem direito de ficar parado dentro do teu ministério. Se coloca de pé, joelho no chão e fala: o meu ministério vai caminhar porque eu tenho a presença de Deus. Aleluia, Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Tá dando para me suportar aí mais um pouquinho? Deus. Me desculpa aí. Culto de domingo a gente tem que ser igual o pastor Cid, meio doido. Senão o pessoal vai falar: irmão, pastor Cid, não deixa mais o Rodrigo pregar. Prega, o povo fica dormindo. Então vamos despertar, amém? A presença de Deus, ela provoca movimento. Eu aceito a Cristo, faço parte da igreja. A presença de Deus me inunda e caminha comigo. Não tem como eu ficar parado. Eu tenho que correr e dizer: Senhor, aonde o Senhor quer que eu faça? Se não for dentro da tua casa, mas que seja no meu trabalho. Se não for no meu trabalho, que seja na minha escola. Se não for na minha escola, que seja no meu prédio. Se não for no meu prédio, seja no meio da minha parentela. Mas uma coisa eu não vou conseguir: é ficar parado com a tua presença. Não tem como. Para permanecer parado é só uma visitação. Terceira coisa, a presença de Deus nos traz direção. Tem alguém que está meio sem direção aí? A presença de Deus nos dá direção. O que você quer dizer com isso, irmão Rodrigo? Um povo que estava no deserto. Para onde olhava, deserto. Aonde a vista alcançava, deserto. Não tinha GPS, Ciro. Não tinha rua pavimentada. Não tinha bússola. Mas tinha a presença. Se tinha a presença, tinha um destino. E o destino era a terra chamada Canaã. A terra que mana leite e mel. O povo não tinha GPS, o povo não tinha carro com ar-condicionado, mas o povo tinha a presença que trazia refrigério. O povo tinha a presença que trazia aquecimento. O povo tinha a presença que trazia direção. O povo tinha a presença que fazia o povo se mover. E a direção que Deus dá é uma direção perfeita. A questão é que muitas vezes a gente fica perdido para um lado e para o outro, porque a presença de Deus não está nos dirigindo, porque nós não temos a presença. Rodrigo, eu estou tudo confuso, mas eu tenho a presença. Mentira. O salmista declara dizendo: aquele que vê a face de Deus não fica confundido. Aquele que tem a presença de Deus não tem como ficar confundido. Ele tem a direção certa. Ele tem o norte da tua vida certa. Ainda que ele não esteja vendo o caminho, ainda que ele não esteja vendo nada, ele está confiando naquele que o chamou. Ainda que eu não sei, irmão Vasco, aonde vai chegar o meu ministério, eu confio e descanso no Senhor, porque eu sei que é Ele que me dá a direção, é Ele que me guia os meus passos, é Ele que indica o meu caminho. Tem alguém que está sendo dirigido por Ele? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Outro ponto. Diga comigo: a presença de Deus provoca coisas extraordinárias. Eu sempre disse e digo que quem tem a presença de Deus, o sobrenatural é normal.
o sobrenatural se torna natural para a vida daqueles que têm a presença. Para quem tem a visitação, vê um cego enxergar lá de vez em quando, fala, uau! Mas quem tem a presença de Deus fala, Deus curou mais um. Quem tem a visitação, vê Deus ressuscitando o morto, fala, isso acontece ainda. Mas quem tem a presença, diga, é mais um que Deus está ressuscitando. A presença de Deus faz coisas extraordinárias. Imagina num deserto um povo com sede. Deus providencia uma rocha e faz dessa rocha jorrar água. Não para Moisés, não para Arão, mas para aproximadamente 2 milhões de pessoas. Sem contar animais, que ainda a quantidade era numerosa. Isso é coisas extraordinárias de Deus. A presença de Deus faz com que a nuvem da glória de Deus proteja eles do sol. A coluna de fogo proteja eles do frio à noite. A presença de Deus provoca coisas extraordinárias. A presença de Deus faz com que eles andam 40 anos no deserto. E a Bíblia diz que a roupa deles não envelhecia. Ia crescendo junto com as crianças. Tudo ia ficando tudo novo. Nada envelhecia. Nada se perdia. Porque a presença de Deus faz coisas extraordinárias. Faz ou não faz? Então diga, Ele faz. Outro ponto que eu encontro. A presença de Deus provoca provisão. Diga comigo, provisão. Quando nós olhamos para o número de pessoas, aproximadamente 2 milhões de pessoas no deserto, aonde é o local do mundo no qual não se dá nada. Não estou falando de Suíça, não estou falando de Brasil, estou falando de deserto. A presença de Deus provoca provisão. A Bíblia diz que todas as manhãs Deus mandava maná do céu. Provisão de Deus. Para alimentar 2 milhões de pessoas. A Bíblia diz que quando eles cansaram do maná, Deus proveu cordonizes do céu. Todo dia Deus mandava carne fresquinha para eles. Provisão de Deus no deserto. O povo tinha sede, Deus provia água. Ainda que a água era amarga, Deus transformava em água doce. Ainda que não tinha água amarga para transformar em doce, Deus fazia surgir a rocha. E da rocha Deus provia água para o povo. Agora você estando no Brasil, estando em Portugal, estando aqui na Suíça, tu acha que Deus não é um Deus que pode prover sobre a tua história numa terra onde se diz muito rica? Sabe por que nós temos medo? Por causa da presença que nós ainda não temos. Porque quem tem a presença espera a provisão. E alcança a provisão. Porque a presença dele não nos deixa confundidos.